Você já se perguntou quanto vale uma vida? A minha foi avaliada em algumas cartas de baralho numa mesa de truco, numa noite quente de 1970. Consigo ver meu reflexo agora, no vidro da janela do meu apartamento. Uma senhora de cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, mãos que trabalharam mais do que deveriam. Tenho 71 anos, mas dentro desse corpo envelhecido ainda vive aquela menina de 16 anos que teve sua vida decidida entre um 12 e um 3 de paus. As luzes de São Paulo brilham lá embaixo. A cidade cresceu, mudou, se transformou tantas vezes desde aquela noite. Eu também. Mas algumas memórias são como tatuagens na alma. Não importa quanto tempo passe, continuam lá, às vezes mais vivas do que o presente. O cheiro de cachaça barata e fumaça de cigarro. O som das cartas batendo na mesa de madeira gasta. O riso dos homens. E aqueles olhos. Olhos frios como pedras de rio, me avaliando como se eu fosse mercadoria. Às vezes, ainda acordo no meio da noite sentindo aquele olhar sobre mim. Gosto de sentar aqui, nesta poltrona, com minha xícara de chá de camomila. De manhã será café forte, coado no pano como minha avó me ensinou. Mas à noite, quando as lembranças ficam mais pesadas, preciso de algo para acalmar. Deixo as luzes baixas e observo a cidade. Penso em quantas histórias como a minha estão escondidas por trás daquelas janelas iluminadas. Quantas mulheres carregam segredos que nunca puderam contar. Meus netos vêm me visitar aos domingos, trazem vida e barulho para este apartamento. Perguntam sobre minha juventude, como conheci o avô deles, como construí meus negócios. Conto histórias de superação, de trabalho duro, de perseverança. É verdade tudo o que conto, mas nunca contei a história completa. Como poderia? Como explicar a crianças que sua avó já foi propriedade de alguém? Minha filha às vezes me observa com curiosidade quando evito certos assuntos. Ela sabe que há lacunas na minha história. Respeita meu silêncio. Talvez desconfie de algo. Às vezes penso que deveria contar a ela antes que seja tarde demais. Antes que eu leve essa história comigo. Esta manhã abri a gaveta da cômoda onde guardo minhas lembranças mais antigas. No fundo, sob cartas amareladas e fotografias desbotadas, está um baralho velho. As cartas estão gastas, manchadas pelo tempo. O contorno dos reis e valetes quase não se distingue mais. Mas não preciso ver as figuras claramente. Cada carta desse baralho está impressa na minha memória. Foi com um baralho idêntico a este que minha vida foi apostada. Eu me chamo Aparecida, mas por 2 anos me chamaram de Maria, como se meu nome verdadeiro pudesse ser apagado junto com tudo o mais que me pertencia. Como se trocar meu nome pudesse me transformar em outra pessoa. Talvez tenham conseguido, de certa forma. Pois a Aparecida que saiu daquela mansão em Santana não era a mesma que entrou. O telefone toca às vezes durante a noite. Número desconhecido. Atendo e ouço apenas silêncio, depois o clique da ligação sendo encerrada. Minha filha diz que são enganos, trotes, mas sei que não são. Sei exatamente quem está do outro lado. É o passado me lembrando que nunca estou completamente livre. Vocês devem estar se perguntando como uma menina acaba sendo apostada numa mesa de jogo. Como isso é possível? Como pode uma pessoa pertencer a outra? As respostas são simples e terríveis ao mesmo tempo. Pobreza, abandono e homens que enxergam mulheres como objetos. E devem estar curiosos também para saber como sobrevivi, como escapei, como transformei horror em força, como construí uma vida depois de ter sido tratada como coisa. Essa é a história que nunca contei, até hoje. Enquanto a cidade dorme lá embaixo, vou finalmente desenterrar o passado. Não para reviver a dor, mas para exorcizá-la de uma vez por todas. Para mostrar que aquela menina que tremeu de medo diante de um homem poderoso acabou construindo seu próprio império. Que aquela que foi mercadoria se tornou dona do próprio destino. Esta é minha história. A história de como perdi tudo, até mesmo meu nome, e como recuperei não apenas o que me foi roubado, mas muito mais. É a história de como um jogo de cartas mudou minha vida. E de como, décadas depois, eu finalmente virei o jogo. Nasci em Carapicuíba, no final dos anos 50, quando aquilo ainda era praticamente roça nos arredores de São Paulo. Minha mãe, Dona Sebastiana, era lavadeira e fazia faxina nas casas da região. Meu pai, nunca conheci. Para minha mãe,
Ele era assunto proibido, desses que faziam seus olhos marejarem e sua boca se fechar em uma linha fina e tensa. Nossa casa era um barraco de madeira com telhado de zinco que transformava o verão num inferno. 2 peças apenas. Um cômodo onde dormíamos e outro que servia de cozinha. O banheiro era uma cabaninha nos fundos, com um buraco no chão. A água vinha da bica comunitária, onde minha mãe lavava roupa junto com outras mulheres do bairro. Aquelas conversas e risadas ao redor dos tanques são algumas das minhas poucas lembranças alegres da infância. Escola? Frequentei até a 4ª série. Aprendi a ler, escrever e fazer contas básicas. Dona Eunice, minha professora, dizia que eu tinha potencial. Essa menina tem luz nos olhos, comentava com minha mãe nas reuniões. Ela até tentou convencer mamãe a me deixar continuar estudando, mas a fome não espera diploma. Aos 10 anos, já acompanhava minha mãe nas faxinas, aprendendo a limpar casas de gente rica que mal olhava em nossos rostos. Cresci ouvindo: Cida, abaixa a cabeça. Cida, fala baixo. Cida, se comporta. Era como se existisse um manual invisível de como meninas pobres e negras deveriam se portar no mundo. Não questionar. Não sonhar alto demais. Não ocupar espaço. Minha mãe não fazia por mal. Estava apenas tentando me preparar para o mundo como ela o conhecia. Éramos apenas nós duas, até meus 14 anos, quando Benício apareceu. Tinha conhecido minha mãe na feira, onde ele trabalhava carregando caixotes. Alto, forte, com um sorriso fácil que fazia minha mãe corar como adolescente. No início, parecia uma bênção. Trazia comida para casa, consertou o telhado que pingava, fez uma instalação elétrica improvisada que nos permitiu ter uma lâmpada e um rádio velho. Agora temos um homem em casa, dizia minha mãe, como se aquilo resolvesse todos os problemas. E por alguns meses pareceu resolver mesmo. Benício era engraçado, contava histórias da Bahia, sua terra natal, cantava forrós enquanto tomava uma cachaçinha depois do jantar. Ele me chamava de filhota e dizia que ia me ensinar a dançar para arranjar um bom marido. Mas logo a cachaça passou a ser mais frequente. As histórias foram substituídas por silêncios pesados ou discussões com minha mãe. O dinheiro começou a faltar. Descobrimos que Benício tinha outra paixão além da minha mãe: o jogo. Apostava tudo que ganhava em rinhas de galo, corridas de cavalo e principalmente cartas. É só uma fase, justificava minha mãe quando eu questionava. Homem é assim mesmo, Cida. A gente precisa entender. E ela entendia tanto que começou a fazer horas extras nas faxinas, assumindo mais casas, voltando cada vez mais tarde, mais cansada, mais curvada. Aos 15 anos, comecei a trabalhar como doméstica na casa da família Monteiro, no Butantã. Saía de casa às 5 da manhã e voltava às 8 da noite. Entregava quase todo o meu salário para minha mãe, guardando apenas alguns trocados que escondia dentro de um vidro de pepino vazio enterrado no quintal. Sonhava em juntar dinheiro suficiente para fugir dali, talvez para o centro de São Paulo, onde diziam que moças podiam trabalhar em lojas, usar uniformes bonitos, ser tratadas como gente. Foi nessa época que comecei a perceber o modo como Benício me olhava. Não era mais o olhar de um padrasto para uma enteada. Era algo que me fazia sentir suja, que me obrigava a trocar de roupa escondida, a trancar a porta do banheiro com um arame retorcido quando precisava tomar banho. Minha mãe parecia não notar, ou talvez escolhesse não notar. Uma sexta-feira, a família Monteiro viajou e me dispensou mais cedo. Cheguei em casa e encontrei Benício sozinho, já embriagado, apesar de ainda ser meio da tarde. "Cadê mamãe?" perguntei parada na porta, sem querer entrar. "Foi fazer faxina na casa daquela madame no Jardim Europa. Vai dormir lá hoje." Meu estômago afundou. Inventei que precisava comprar pão e saí correndo. Passei a noite na casa de Zefinha, minha única amiga, filha de uma vizinha. Disse que tínhamos brigado, eu e minha mãe, e ela não fez perguntas. Na manhã seguinte, voltei cedo, esperando encontrar minha mãe. Mas era Benício quem me esperava na porta, barbeado, de banho tomado, vestindo sua única camisa boa. "Arrume-se, Cidinha. Vamos visitar uns amigos meus." Algo na voz dele me alertou. Não era um convite, era uma ordem. E pela primeira vez, entendi realmente o medo.
Não aquele medo infantil do escuro ou de histórias de assombração. Era um medo adulto, frio, que sussurrava que algo terrível estava para acontecer. E estava. O bar do Neco ficava numa viela estreita da Lapa, tão apertada que 2 carros não conseguiriam passar lado a lado. Era um lugar sem placa na frente. Apenas uma porta de metal desbotado e uma janela coberta por grade e cortina amarelada. Para os não iniciados, poderia parecer apenas mais um boteco decadente. Mas os frequentadores sabiam que ali, nos fundos, além do balcão manchado e das mesas bambas, havia um pequeno salão onde aconteciam jogos de azar proibidos pela ditadura militar que governava o país. Benício me guiava com uma mão firme em meu braço, como se temesse que eu pudesse fugir. E eu queria. Deus sabe como eu queria. Mas para onde? Com que dinheiro? E o que aconteceria com minha mãe quando ela descobrisse? A fumaça dos cigarros formava uma névoa cinza azulada que pairava no teto baixo. O cheiro era uma mistura de suor, bebida derramada e comida frita. Homens de todas as idades se aglomeravam em grupos, alguns em pé ao redor do balcão, outros sentados em mesas espalhadas pelo salão principal. Quando entrei, senti o peso dos olhares masculinos. Era a única mulher naquele ambiente, com exceção de 2 garçonetes de meia-idade que circulavam entre as mesas. "Fica aqui", ordenou Benício, me acomodando num banquinho no canto. "Não conversa com ninguém." Fiquei ali, deslocada, desconfortável no meu único vestido bom. Um algodão estampado com flores pequenas que minha mãe tinha comprado numa promoção do Mapping, quando fiz 15 anos. Tentei me fazer invisível, mas era impossível. De vez em quando, algum homem passava e fazia um comentário, ou simplesmente me olhava de cima a baixo, sorrindo de um jeito que me fazia querer me cobrir com os braços. Benício desapareceu por uma porta nos fundos por quase 1 hora. Quando voltou, estava acompanhado por um homem que imediatamente capturou toda a minha atenção. Não era particularmente alto ou forte, mas havia algo em sua postura que transmitia poder. Vestia calça social e camisa de manga curta branca impecavelmente passada. Usava um relógio dourado que brilhava mesmo sob a luz fraca do bar. Seus cabelos negros eram penteados para trás com brilhantina, revelando um rosto anguloso, de sobrancelhas grossas e olhos escuros que pareciam avaliar tudo ao seu redor em termos de valor monetário. "Esta é a menina", disse Benício, me apresentando como se eu fosse um produto à venda. O homem me examinou sem pressa, me fazendo sentir como se estivesse nua sob seu olhar calculista. "Quantos anos tem?" Sua voz era grave, controlada. 16, respondeu Benício, antes que eu pudesse abrir a boca. "Sabe cozinhar? Limpar? Sabe tudo. Trabalha em casa de família desde os 14. É uma menina prendada." O homem sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Vamos ver se tem sorte no jogo hoje, Benício. Se sua dívida aumentar, talvez tenhamos que pensar em outros arranjos." Não entendi completamente o que estava acontecendo, mas senti um calafrio percorrer minha espinha. Benício evitava meu olhar. O homem, que descobri depois se chamar Armando Vilar, fez um gesto para que o seguíssemos até a sala dos fundos. A sala era pequena, mas menos enfumaçada que o salão principal. Uma única mesa redonda ocupava o centro, cercada por 5 cadeiras. Em um dos cantos, um homem corpulento de pé parecia ser uma espécie de segurança. Na mesa, outros 3 homens já estavam sentados, jogando cartas e bebendo. Notei as notas de dinheiro empilhadas no centro. Mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na vida. "Senhores", disse Vilar, "este é Benício, de quem falei. E esta é a garantia dele." Todos os olhares se voltaram para mim e lutei contra o impulso de correr. Benício me empurrou para uma cadeira no canto e se sentou à mesa. Vilar tomou seu lugar e o jogo recomeçou. Era truco, descobri observando. O barulho das cartas batendo na mesa, as exclamações, os xingamentos quando alguém perdia uma rodada, tudo isso formava uma sinfonia macabra que embalava meu crescente pavor. As horas passaram. Benício bebia mais a cada rodada perdida. Vilar, por outro lado, não tocava em álcool e mantinha a mesma expressão impassível, independentemente das cartas que recebia.
Uma das garçonetes me trouxe um refrigerante em um copo de vidro arranhado. Não consegui beber. Meu estômago estava amarrado em nós. Quando o relógio na parede marcou quase meia-noite, a situação de Benício era desesperadora. Sua pilha de dinheiro tinha se transformado em uma montanha de dívidas anotadas em um caderninho por um dos homens. Seu rosto estava vermelho, coberto de suor, e suas mãos tremiam levemente ao embaralhar as cartas. Foi então que ouvi as palavras que mudaram para sempre o curso da minha vida. Não tenho mais dinheiro, disse Benício, sua voz pastosa pela bebida. Houve um momento de silêncio tenso. Os outros jogadores trocaram olhares. Vilar permaneceu impassível, apenas erguendo uma sobrancelha em questionamento. Mas tenho algo mais valioso, continuou Benício, fazendo um gesto em minha direção. A menina, trabalhadora, saudável, vale mais que dinheiro. O ar pareceu sumir da sala. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Benício não podia estar falando sério. Não podia estar me oferecendo como... Como o quê? Pagamento? Garantia? Propriedade? Os outros homens pareceram tão chocados quanto eu, mas por razões diferentes. Eles olhavam do meu padrasto para mim, alguns com desconforto visível, outros com um interesse repentino que me fez sentir náuseas. Apenas Vilar manteve a compostura. Ele me estudou com mais atenção agora, seus olhos frios calculando meu valor. Depois de um longo momento que pareceu uma eternidade, ele falou: 3 rodadas. Se eu ganhar, a menina vem comigo como pagamento da dívida. Se você ganhar, a dívida está limpa. Tudo zerado. Benício nem hesitou. Feito. Não houve perguntas sobre o que eu pensava, sobre o que eu queria. Naquele momento, entendi com perfeita clareza que para eles eu não era uma pessoa. Era uma mercadoria. Algo a ser negociado, trocado, possuído. As 3 rodadas seguintes foram como um pesadelo em câmera lenta. Observei as cartas sendo distribuídas, ouvindo meu coração martelar nos ouvidos. Benício, bêbado e desesperado, jogava com imprudência. Vilar, calculista e sóbrio, jogava com a precisão de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Quando a última carta caiu, selando meu destino, Benício jogou suas cartas na mesa com um palavrão. Ele tinha perdido. Eu tinha sido perdida. É sua agora, ele disse a Vilar, sem sequer olhar para mim. Então se levantou, cambaleou até a saída e desapareceu na noite, abandonando não apenas o jogo, mas também a última migalha de humanidade que poderia haver nele. Vilar se virou para mim, aquele mesmo sorriso frio nos lábios. Vamos, Maria, sua nova vida começa agora. Maria. Ele já tinha mudado meu nome. Como se Aparecida tivesse morrido naquela mesa de jogo, junto com minha liberdade, minha infância e minhas esperanças. E, de certa forma, tinha mesmo. Saímos do bar do Neco em um Opala preto, tão polido que refletia as luzes dos postes como um espelho. Um motorista uniformizado me abriu a porta traseira e Armando Vilar entrou após mim, sentando-se a uma distância calculada. O carro cheirava a couro novo e colônia cara. Cheiros que, na época, eu nem sabia identificar, mas que agora estão gravados na minha memória como o próprio aroma do medo. Quanto tempo até chegarmos em casa, Geraldo? Perguntou Vilar ao motorista. Cerca de 20 minutos, patrão. O trânsito está bom a esta hora. Vilar assentiu e virou-se para mim. Seu rosto estava parcialmente iluminado pelas luzes da cidade que passavam pela janela, criando um jogo de sombras que o tornava ainda mais intimidador. Algumas regras, Maria. Ele enfatizou o nome que havia me dado, como se quisesse que eu entendesse que Aparecida não existia mais. Primeira, você pertence a mim, agora. Aquele vagabundo do seu padrasto me devia dinheiro suficiente para comprar 3 casas como a que você morava. Considere-se uma forma de pagamento. Engoli em seco, incapaz de responder. O carro deslizava pelas ruas de São Paulo, afastando-se da região pobre onde eu havia crescido, em direção a bairros que eu só conhecia por ouvir falar. Segunda regra. Na minha casa, você fará o que eu mandar. Trabalha para mim agora. Vai limpar, vai servir, vai fazer o que for preciso. Em troca, terá comida, roupa, um teto. Mais do que merece, considerando sua origem.
Suas palavras eram como facas, cada uma cortando um pedaço da minha identidade. Naquela noite, eu não era mais a Aparecida que sonhava em juntar dinheiro para mudar de vida, que lia revistas velhas sonhando com um futuro melhor, que tinha uma mãe esperando por ela, mesmo que em uma casa miserável. Eu era Maria, uma propriedade adquirida em uma mesa de jogo. Terceira regra: esqueça sua vida anterior. Sua família, seus amigos, seu nome de batismo. Nada disso existe mais. Se tentar fugir, vou encontrá-la. Tenho conhecidos em toda São Paulo, inclusive na polícia. E acredite, o que acontecerá se eu te encontrar será muito pior do que qualquer coisa que possa imaginar agora. Mesmo no escuro do carro, vi o brilho ameaçador em seus olhos. Não era uma ameaça vazia, era uma promessa. E eu acreditei. Passamos por avenidas cada vez mais largas e arborizadas. Os prédios deram lugar a casas grandes, escondidas atrás de muros altos e portões elaborados. Finalmente, o carro parou diante de um portão de ferro trabalhado. O motorista buzinou 2 vezes e o portão começou a se abrir automaticamente. Algo que me pareceu mágico na época. A casa, ou melhor, a mansão, era um sobrado imponente em estilo colonial, pintado de amarelo claro com detalhes em branco. Um jardim impecável cercava a construção, com árvores bem podadas e canteiros de flores que, mesmo à noite, davam um ar de opulência ao lugar. Luzes externas iluminavam estrategicamente a fachada, criando um efeito que me fez pensar nas casas de filmes americanos que às vezes passavam na TV da família Monteiro. O carro parou na entrada principal, onde havia uma pequena escadaria que levava à porta da frente. O motorista abriu minha porta e fez um gesto para que eu saísse. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. Vilar desceu em seguida, ajeitando seu paletó como se estivesse chegando de um compromisso social comum, não de uma noite onde havia apostado pelo direito de possuir uma adolescente. A porta da casa se abriu antes mesmo que subíssemos os degraus. Uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme cinza e avental branco, apareceu. Tinha o rosto severo, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e me lembrou imediatamente das freiras rígidas que às vezes visitavam nossa escola. "Boa noite, senhor Vilar", ela disse, inclinando levemente a cabeça. "Dona Neuza, esta é Maria." Vilar me empurrou levemente para a frente. "Ela vai trabalhar aqui a partir de agora. Cuide para que aprenda as regras da casa. Quero-a limpa e pronta no meu escritório em 1 hora." "Sim, senhor", respondeu Dona Neuza, me examinando com olhos críticos. Vi nela não uma potencial aliada, mas alguém que cumpriria ordens sem questionar. Vilar entrou na casa sem olhar para trás, desaparecendo por um corredor à direita. Fiquei parada na entrada, segurando minha bolsa de pano surrada, o único pertence que trazia comigo, sentindo-me menor do que nunca. "Venha", ordenou Dona Neuza, me conduzindo por outro corredor em direção aos fundos da casa. "Não toque em nada." O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. O piso de mármore brilhava sob lustres de cristal. Móveis que pareciam antigos e caros decoravam os ambientes. Quadros que retratavam paisagens e pessoas de aparência importante adornavam as paredes. Era um mundo completamente diferente do meu, onde o luxo mais extravagante que tínhamos era um rádio-relógio que Benício consertou certa vez. Descemos por uma escada de serviço estreita até o que parecia ser o porão da casa, mas era, na verdade, uma área de serviço ampla. Havia uma lavanderia com máquinas enormes, uma despensa do tamanho da minha casa inteira e um corredor com várias portas fechadas. Dona Neuza abriu uma dessas portas, revelando um quarto pequeno e simples. Uma cama de solteiro, um armário de madeira, uma cadeira e uma mesinha compunham toda a mobília. Havia uma janela gradeada, alta demais para que se pudesse olhar para fora, sem subir na cadeira. "Este é seu quarto. O banheiro é no fim do corredor, compartilhado com as outras empregadas. Você tem 15 minutos para tomar banho. Deixarei um uniforme limpo sobre a cama. Vista-se e espere aqui. Virei buscá-la para levá-la ao Sr. Vilar." Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, ela saiu, fechando a porta atrás de si. Não ouvi o som de chave, mas senti-me trancada mesmo assim, presa pelo peso das circunstâncias, tanto quanto por qualquer fechadura física. O banheiro era simples,
mas mais limpo e melhor equipado que o da minha casa. Tomei banho mecanicamente, deixando a água quente, um luxo ao qual eu não estava acostumada. Lavar as lágrimas que finalmente comecei a derramar. Chorei silenciosamente, com medo que alguém ouvisse e isso trouxesse alguma punição. Quando voltei ao quarto, encontrei sobre a cama um uniforme cinza semelhante ao de Dona Neuza, mas sem o avental. Havia também roupas íntimas novas, ainda com etiqueta. Vesti-me rapidamente, sentindo o tecido sintético áspero contra minha pele. As roupas eram um pouco grandes, mas serviriam. Sentei na beira da cama, olhando para minhas mãos. Nelas vi as pequenas cicatrizes e calos formados pelos anos de trabalho doméstico. Marcas de uma vida difícil que, ironicamente, agora pareciam pertencer a uma época feliz em comparação com o que me aguardava. Exatamente 15 minutos depois, Dona Neuza voltou. Venha, o senhor está esperando. Seguia pelos corredores da casa, memorizando instintivamente cada curva, cada porta, cada detalhe que pudesse ser útil mais tarde. Era um hábito que tinha desenvolvido desde pequena. Conhecer as rotas de fuga, saber onde me esconder quando necessário. Na casa da família Monteiro, isso me salvou várias vezes do filho mais velho, que tinha mãos rápidas e olhos gulosos. O escritório de Vilar ficava no andar superior, uma sala ampla forrada de livros que eu duvidava que ele tivesse lido. Uma escrivaninha imponente ocupava o centro do ambiente, e atrás dela, em uma cadeira de couro giratória, estava Armando Vilar. Ele havia trocado a roupa por um robe de seda vinho e segurava um copo de alguma bebida âmbar. Pode se retirar, Dona Neuza, ele disse, sem tirar os olhos de mim. A governanta saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave, mas definitivo. Vilar indicou uma cadeira à frente da escrivaninha. Sente-se. Obedeci, mantendo os olhos baixos como havia aprendido a fazer na presença de gente importante. Olhe para mim quando eu falar com você, ele ordenou, sua voz calma, mas com um tom subjacente de ameaça. Levantei os olhos, encontrando seu olhar penetrante. Ele sorriu, satisfeito com minha obediência. Você deve estar se perguntando o que vai acontecer com você aqui, ele começou, girando lentamente o copo entre os dedos. A resposta é simples. O que eu quiser. Entendeu? Assenti em silêncio. Responda quando eu fizer uma pergunta. Sim, senhor. Consegui murmurar, minha voz quase inaudível. Melhor. Você tem alguma ideia do valor de uma pessoa, Maria? Sabe quanto custa uma vida? A pergunta me pegou de surpresa. Não sabia o que responder. A maioria das pessoas acha que uma vida humana é algo precioso, inestimável, continuou ele, sem esperar minha resposta. Mas a verdade é que tudo tem um preço. Algumas vidas valem milhões. Outras, ele fez um gesto em minha direção, podem ser compradas por algumas cartas de baralho e uma dívida de jogo. Suas palavras eram frias, calculadas para me diminuir, para me fazer entender meu lugar em seu mundo. E funcionou. Naquele momento, senti-me verdadeiramente sem valor. Uma mercadoria descartável. Seu padrasto era um homem fraco, continuou Vilar. Homens fracos não deveriam ter responsabilidades. Eles sempre falham, sempre traem. Foi um favor que fiz a você, tirando-a daquela vida miserável. Um favor. Era assim que ele via, como se me comprar numa aposta fosse um ato de caridade. A partir de amanhã, você vai trabalhar. Vai aprender a servir adequadamente, a se comportar como se espera. Mas hoje, ele se levantou, dando a volta na escrivaninha até parar bem na minha frente. Hoje, você vai entender exatamente a quem pertence agora. Foi nesse momento que percebi, com absoluta clareza, o verdadeiro horror da minha situação. O que estava prestes a acontecer naquela sala seria apenas o começo de um longo pesadelo. Se fecho os olhos agora, mais de 50 anos depois, ainda posso sentir o cheiro daquela colônia cara, ouvir o tilintar do gelo em seu copo, ver o brilho predatório em seus olhos. Aquela noite marcou o fim da minha infância de maneiras que palavras jamais poderão descrever adequadamente. A vida de Aparecida terminou oficialmente naquele escritório. E a existência de Maria, a propriedade, a serva, a sobrevivente, começou. Os dias que se seguiram à minha chegada naquela casa se misturam em minha memória
como manchas de tinta borradas pela chuva. Lembro-me de acordar no dia seguinte, meu corpo dolorido, minha mente tentando convencer-se de que tudo havia sido apenas um pesadelo. Mas o quarto desconhecido, o uniforme cinza pendurado na porta do armário e o som de passos no corredor confirmavam que o pesadelo era, na verdade, minha nova realidade. Dona Neuza me acordou às 5 da manhã, batendo na porta com uma força desnecessária. Levante-se. Você tem 10 minutos para se aprontar e me encontrar na cozinha. A cozinha da mansão era maior que toda a casa onde eu crescera. Equipada com aparelhos reluzentes e utensílios que eu nunca havia visto antes, era o domínio de Clementina, uma mulher negra como eu, mas de pele mais escura e pelo menos 30 anos mais velha. Seus olhos cansados me avaliaram quando entrei, sem demonstrar simpatia ou antipatia. Apenas uma espécie de resignação, como quem reconhece um destino familiar. Esta é a nova, disse Dona Neuza. Vai trabalhar principalmente na limpeza da casa e na arrumação dos quartos, mas também deve aprender a servir a mesa quando tiverem convidados. Clementina assentiu, continuando a preparar o café da manhã sem interromper seu ritmo. Coma algo rapidamente, ordenou Dona Neuza, indicando um pão e café preto em um canto da mesa da cozinha. Depois vou lhe mostrar suas tarefas. Comi mecanicamente, sem sentir o gosto do alimento. Meu estômago estava fechado por uma ansiedade que parecia ter se instalado permanentemente em meu corpo. Observei em silêncio enquanto Clementina trabalhava, movendo-se com eficiência pela cozinha, preparando uma refeição elaborada para pessoas que provavelmente nem notariam o esforço envolvido. Após o café, Dona Neuza me levou por toda a casa, explicando minuciosamente cada tarefa que eu deveria realizar. Limpar os banheiros, passar pano nos pisos de mármore, tirar o pó dos móveis antigos, trocar as roupas de cama. Para cada atividade, havia um procedimento específico, um produto particular, uma maneira correta. O Sr. Vilar não tolera imperfeições, ela repetia constantemente. Se algo não estiver exatamente como ele gosta, você será punida. A palavra punida pendia no ar como uma ameaça constante. Eu ainda tinha marcas das punições da noite anterior, marcas que tentava esconder sob o uniforme, mas que doíam a cada movimento. Por volta das 10 da manhã, conheci Dalva, responsável pela lavanderia. Era uma mulher de meia-idade, magra, com olheiras profundas e um leve tremor nas mãos. Ela me ensinou como lavar e passar as camisas de Vilar. Cada uma devia ser passada de uma maneira específica, com vincos exatos nas mangas e no colarinho. Ele joga fora se não estiver perfeito, explicou ela, demonstrando como fazer. E desconta do nosso pagamento. Pagamento? Perguntei surpresa. Não havia considerado que poderia receber algo pelo meu trabalho. Dalva me olhou com uma mistura de pena e confusão. Você não veio por uma vaga de empregada, veio? Baixei os olhos, sentindo o rosto queimar de vergonha. Não sabia como explicar minha situação. Nem tinha certeza se devia. Ah, menina! Dalva suspirou, parecendo entender sem que eu precisasse dizer. Não é a primeira vez que ele traz alguém assim. Só, tente fazer tudo direito, tá? Não chame atenção. Quanto menos ele notar você durante o dia, melhor. Aquele conselho, não chame atenção, tornou-se meu mantra nos dias que se seguiram. Aprendi a me mover silenciosamente pelos corredores, a fazer meu trabalho com eficiência mecânica, a me tornar quase invisível. Durante o dia, essa estratégia funcionava. Mas as noites eram outra história. A mansão tinha outros habitantes além de Vilar. Sua esposa, Marli, uma mulher loira e magra, que parecia perpetuamente entediada ou levemente embriagada. Ela praticamente não me notava, tratando-me como trataria um móvel ou um eletrodoméstico, algo útil, mas sem valor intrínseco. Havia também o filho, Kleber, um jovem de 20 e poucos anos que herdara do pai não apenas os negócios, mas também o olhar predatório. E, ocasionalmente, a filha caçula, Sílvia, que estudava em um internato e só vinha para casa nas férias. Nos primeiros dias, senti-me completamente sozinha. Não havia ninguém com quem eu pudesse falar verdadeiramente. Clementina, Dalva e as outras empregadas eram educadas, mas distantes. Talvez por autopreservação, talvez porque já tivessem visto outras Marias virem e irem.
À noite, sozinha no meu pequeno quarto, eu chorava silenciosamente, mordendo o travesseiro para abafar o som. Pensava na minha mãe. Será que ela sabia o que Benício tinha feito? Estaria me procurando? Ou teria aceitado alguma mentira contada por ele? Imaginava-a preocupada, perguntando por mim nas casas dos vizinhos, talvez até na polícia. Mas outra parte de mim temia que ela simplesmente tivesse aceitado meu desaparecimento, talvez até com alívio por ter uma boca a menos para alimentar. O pior era a sensação constante de vulnerabilidade. Nunca sabia quando Vilar poderia aparecer, quando seria chamada ao seu escritório ou ao seu quarto. Vivia em permanente estado de alerta, sobressaltando-me com qualquer ruído, meu coração disparando ao ouvir passos se aproximando. O medo era meu companheiro constante, mas aos poucos, algo mais começou a crescer dentro de mim. Não era exatamente raiva, embora houvesse muita raiva também. Era uma determinação silenciosa, uma recusa em deixar que aquele homem destruísse completamente quem eu era. Uma semana após minha chegada, encontrei um pequeno caderno em meio aos itens que seriam jogados fora. Tinha várias páginas em branco e uma capa simples de papelão. Escondi-o sob o colchão da minha cama e, nas poucas horas de descanso que tinha, comecei a escrever. Não um diário explícito. Seria perigoso demais se alguém encontrasse. Mas pequenas frases, palavras que me ajudavam a não esquecer quem eu era. Meu nome é Aparecida. Tenho uma mãe que se chama Sebastiana. Sei ler e escrever. Dona Eunice disse que sou inteligente. Esses pequenos atos de resistência me ajudavam a preservar um núcleo interno que Armando Vilar não podia tocar. Não importa quanto poder tivesse sobre meu corpo ou minha rotina diária. No meio daquele pesadelo, essas pequenas afirmações de identidade eram como respirar quando se está se afogando. Não resolviam o problema fundamental, mas me mantinham viva por mais um momento. Certa manhã, enquanto limpava o quarto de Vilar, encontrei uma fotografia em uma gaveta que estava parcialmente aberta. Mostrava uma família, um casal jovem com 2 crianças pequenas. O homem na foto era uma versão mais jovem de Vilar, sem o cabelo grisalho nas têmporas, mas com o mesmo olhar frio. A mulher não era Marli, mas uma mulher de aparência simples, com traços que sugeriam origem nordestina. As crianças eram um menino e uma menina, ambos com cerca de 5 e 3 anos. Antes que pudesse examinar melhor a foto, ouvi passos no corredor. Rapidamente, fechei a gaveta e voltei a arrumar a cama. Mas aquela imagem ficou em minha mente. Quem era aquela mulher? O que havia acontecido com ela? Vilar tinha outra família antes? Essas perguntas me deram algo em que pensar além do meu próprio sofrimento, e percebi que conhecimento poderia ser poder. Comecei a prestar mais atenção às conversas, a observar detalhes, a coletar informações. Não sabia como ou quando isso poderia ser útil, mas instintivamente entendi que entender aquela casa e seus habitantes era fundamental para minha sobrevivência. Uma das descobertas mais perturbadoras veio algumas semanas depois da minha chegada. Estava limpando um dos quartos de hóspedes quando ouvi Vilar e seu filho conversando no corredor. Parei, imóvel, esperando que passassem sem me notar. O problema com o frigorífico de Osasco está resolvido, dizia Kleber. Aquele fiscal não vai mais nos incomodar. Tem certeza? A voz de Vilar era baixa, controlada. Absoluta. Ele entendeu que cooperar é mais saudável e lucrativo. Vilar riu, um som sem alegria. E os outros negócios? Tudo conforme o planejado. A mercadoria chega na terça. Já temos compradores para pelo menos metade do lote. Ótimo. Se continuar assim, em alguns anos você poderá assumir tudo. E o que vai fazer, pai? Se aposentar? Talvez. Tenho uma propriedade no interior do Paraná que poucos conhecem. Seria um bom lugar para descansar. Os passos se afastaram e suas vozes se tornaram indistinguíveis. Mas aquela conversa me deu uma visão do mundo em que eu havia caído. Os negócios de Vilar claramente não se limitavam aos açougues que ele oficialmente possuía. Havia algo ilegal acontecendo. Algo que envolvia suborno de fiscais e mercadoria não especificada. Na semana seguinte, enquanto servia café após o jantar, observei uma reunião na sala de estar.
Vilar, Kleber e 3 homens que nunca tinha visto antes discutiam números, locais, datas de entrega. Em um momento, um deles mencionou a carga que veio do Paraguai e como tinha sido mais fácil que o esperado. Contrabando. A palavra apareceu em minha mente como uma revelação. Armando Vilar não era apenas um homem cruel que me mantinha em cativeiro. Era um criminoso envolvido em operações ilegais. Esta compreensão trouxe um misto contraditório de emoções. Por um lado, mais medo. Eu estava nas mãos de alguém perigoso, alguém com conexões criminosas que poderia facilmente me fazer desaparecer se eu causasse problemas. Por outro lado, uma estranha sensação de poder. Agora eu tinha informações que poderiam prejudicá-lo. Mas o que poderia fazer com esse conhecimento? Quem acreditaria em uma menina negra, pobre, sem documentos, contra a palavra de um homem rico e respeitado na sociedade? A polícia? Nos anos 70, sob a ditadura militar, a polícia era mais propensa a colaborar com homens como Vilar do que a ajudar pessoas como eu. Mesmo assim, comecei a guardar cada fragmento de informação, cada nome mencionado, cada negócio discutido em minha presença. Sempre que estava sozinha com meu caderninho escondido, anotava o que podia lembrar, criando um registro codificado que somente eu poderia entender. Não sabia quando ou como usaria essas informações, mas ter aquele conhecimento me dava a ilusão de algum controle sobre meu destino. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, algo em mim começou a mudar. O choque inicial deu lugar a uma determinação silenciosa. A menina assustada que chorava todas as noites foi sendo substituída por uma jovem mulher que observava, aprendia e planejava. Eu ainda tinha medo, muito medo, mas agora havia algo mais forte crescendo dentro de mim. O desejo de sobreviver não apenas fisicamente, mas como pessoa, com dignidade e identidade próprias. Meu nome é Aparecida, escrevia eu no meu caderninho todas as noites. E um dia serei livre. A mansão dos Vilar funcionava como um pequeno país, com suas próprias leis, hierarquias e segredos. E como em qualquer regime autoritário, a informação era poder. Durante meus primeiros meses lá, dediquei-me a aprender não apenas minhas tarefas, mas também os ritmos da casa, as rotinas de seus habitantes, os padrões que governavam aquele microcosmo. Descobri que Armando Vilar saía todas as manhãs por volta das 8, visitando seus açougues e outros negócios não especificados. Retornava geralmente às 6 da tarde, exceto às sextas-feiras, quando frequentemente chegava apenas de madrugada, após suas noites no bar do Neco ou em outros estabelecimentos semelhantes. Marli, sua esposa, passava a maior parte do tempo em seu quarto ou no salão de beleza. Era raro vê-la interagir com a criadagem, e quando o fazia, era através de ordens breves transmitidas à dona Neuza. Sua relação com Vilar parecia baseada em uma espécie de acordo tácito. Ele lhe proporcionava luxo e status social. Ela fazia vista grossa para suas atividades e seus hábitos. Kleber, o filho, era talvez o mais imprevisível. Às vezes, sumia por dias. Outras vezes, não saía de casa, trancado com o pai no escritório ou recebendo amigos para sessões de pôquer que invariavelmente terminavam em bebedeira. Ele tinha o hábito perturbador de observar as empregadas enquanto trabalhavam, fazendo comentários que iam do inapropriado ao obsceno. Aprendi também sobre as outras empregadas. Clementina vivia na mansão há mais de 20 anos, desde os tempos em que Vilar ainda estava construindo seu império. Sabia mais sobre a família que qualquer outra pessoa, mas guardava seus conhecimentos como um tesouro, raramente compartilhando qualquer informação. Dalva tinha vindo do Nordeste 5 anos antes, fugindo da seca e de um marido violento. E havia ainda Zuleide, a faxineira mais antiga, uma senhora de quase 60 anos que parecia ter aceitado sua posição na vida com uma resignação absoluta. Era uma espécie de sociedade paralela, com suas próprias regras não escritas. Uma delas, que aprendi rapidamente, era que certas coisas simplesmente não eram mencionadas. Quando Vilar convocava alguma de nós para seus aposentos durante a noite, ninguém comentava na manhã seguinte, mesmo que a vítima aparecesse com olhos inchados de tanto chorar ou marcas visíveis no corpo.
Era como se aqueles eventos ocorressem em uma dimensão separada que todos tacitamente concordavam em ignorar. A primeira grande consequência da minha nova situação foi o isolamento quase total do mundo exterior. Nos meses iniciais, não me foi permitido sair da propriedade sob nenhuma circunstância. Quando as outras empregadas iam ao mercado ou realizavam tarefas na rua, eu ficava sob a vigilância de Dona Neuza. As janelas da casa que davam para a rua eram mantidas fechadas quando eu trabalhava nos cômodos correspondentes. Era como se Vilar temesse que eu pudesse sinalizar para algum transeunte, pedir ajuda de alguma forma. Esse isolamento era tanto físico quanto emocional. Não havia telefone que eu pudesse usar, nem possibilidade de enviar uma carta. Mesmo que conseguisse, para onde a enviaria? Para minha mãe, na casa onde Benício ainda provavelmente morava? Eu não tinha outros parentes próximos, nenhum amigo com recursos suficientes para me ajudar. A escassez de opções era uma prisão tão eficiente quanto qualquer cela com grades. Outra consequência foi a perda gradual, mas persistente, da minha identidade. Todos na casa me chamavam de Maria. Meu passado não existia em conversas, não havia reconhecimento de que eu já tinha vivido uma vida antes de chegar ali. Não se celebrava meu aniversário. Não havia perguntas sobre minha família ou meus gostos. Era como se Aparecida tivesse morrido naquela mesa de jogo e Maria fosse apenas um recipiente vazio, existindo apenas para servir. Por alguns meses, lutei internamente contra essa erosão do meu senso de self. Meu caderninho escondido tornou-se meu único confidente, onde podia registrar não apenas informações sobre os Vilar, mas também memórias da minha vida anterior. O cheiro do café que minha mãe preparava de manhã, o som da chuva no nosso telhado de zinco, o gosto do pão com manteiga nas raras ocasiões especiais. Mas havia momentos em que me pegava respondendo automaticamente ao nome Maria, pensando em mim mesma como Maria, sonhando como Maria. Nesses momentos, sentia um pânico visceral, um medo de estar perdendo algo essencial e irrecuperável. A terceira e talvez mais complexa consequência foi a transformação da minha visão de mundo. Antes, em minha simplicidade, eu dividia as pessoas entre boas e ruins, entre aquelas que ajudavam e aquelas que machucavam. A vida na mansão dos Vilar destruiu essa dicotomia ingênua. Aprendi que as pessoas raramente são inteiramente boas ou más. Dona Neuza, por exemplo, era rigorosa e às vezes cruel em suas exigências, mas ocasionalmente demonstrava pequenos atos de gentileza. Um comprimido discretamente oferecido quando me via com expressão de dor. Um pedaço extra de bolo quando ninguém estava olhando. Clementina mantinha uma fachada de indiferença, mas uma vez me ensinou, em sussurros rápidos, como preparar um chá que evita consequências indesejadas após as visitas noturnas de Vilar. Beba logo em seguida, instruiu, sem olhar diretamente para mim. Nunca falhe. Até mesmo Marli, que geralmente me ignorava completamente, uma vez interveio quando Kleber estava sendo particularmente agressivo comigo. Deixa a garota em paz, disse ela com sua voz arrastada pelo álcool. Seu pai não gosta quando outros mexem com o que é dele. Não era exatamente uma defesa motivada por compaixão, mas naquele momento serviu ao propósito de me proteger. Essa compreensão da complexidade humana foi dolorosa, mas essencial. Mostrou-me que mesmo em um ambiente hostil como aquele, alianças sutis podiam ser formadas, pequenas misericórdias podiam ser encontradas. E mais importante, ensinou-me que a sobrevivência, muitas vezes, dependia de reconhecer essas nuances. Aprendi também sobre o poder do silêncio e da observação. Nas primeiras semanas, cometia o erro de reagir visivelmente às crueldades e injustiças que testemunhava. Um comentário depreciativo de Vilar podia provocar lágrimas. Uma ordem absurda de Dona Neuza, uma expressão de revolta. Cada reação era punida, cada emoção exposta era usada contra mim. Gradualmente, desenvolvi o que chamaria mais tarde de rosto de empregada. Uma expressão neutra que revelava nada, que absorvia insultos e ordens com a mesma placidez com que uma parede absorve som. Por trás dessa máscara, porém, minha mente registrava tudo, analisava tudo. Por volta do terceiro mês, comecei a notar uma mudança sutil no tratamento que recebia.
Vilar parecia menos interessado em me humilhar diariamente, delegando cada vez mais essa tarefa à dona Neuza ou simplesmente me ignorando. Suas visitas noturnas tornaram-se menos frequentes, embora não menos aterrorizantes quando ocorriam. Essa mudança coincidiu com a chegada de uma nova empregada, Jussara, uma moça de 18 anos vinda do interior de Minas Gerais. Alta, de pele clara e olhos verdes, ela havia sido contratada como acompanhante para Silvia, a filha de Vilar, que estava retornando do internato para as férias de verão. Mas percebi logo o real motivo de sua presença pelos olhares que Vilar lhe lançava durante as refeições que servíamos. Se isso deveria me trazer alívio, não trouxe. Ao invés de sentir-me grata por não ser mais o principal alvo de suas atenções, senti uma culpa avassaladora, como se de alguma forma eu fosse responsável pelo que aconteceria com Jussara. Nas primeiras noites após perceber o interesse de Vilar pela novata, mal consegui dormir, atormentada pela ideia de que meu alívio vinha ao custo do sofrimento de outra pessoa. Foi talvez o momento mais escuro da minha experiência na mansão. Aquele em que quase perdi minha bússola moral. Quase aceitei que a sobrevivência de um poderia vir ao custo da dor de outro. Quase, mas não completamente. Numa noite quente de dezembro, enquanto todos dormiam, bati suavemente na porta do quarto de Jussara. Quando ela abriu, surpresa e sonolenta, sussurrei: "Tranque sua porta à noite, sempre. Se ele vier, diga que está passando mal." Menstruação é uma desculpa que ele respeita por nojo, não por consideração. Seus olhos se arregalaram, compreendendo imediatamente. Não dissemos mais nada. Palavras eram perigosas naquela casa onde as paredes pareciam ter ouvidos. Mas naquela breve troca, formamos uma aliança silenciosa. Nas semanas seguintes, Jussara e eu desenvolvemos um sistema discreto de apoio mútuo. Um olhar, um gesto sutil eram suficientes para transmitir avisos ou oferecer conforto. Quando uma de nós era convocada, a outra garantia que houvesse água quente para banho depois, ou um chá calmante, ou simplesmente um momento de silenciosa companhia na lavanderia vazia. Foi Jussara quem me trouxe as primeiras notícias do mundo exterior em meses. Tendo mais liberdade para acompanhar Silvia em passeios, ela absorvia informações de jornais, conversas de rua, rádios de táxi. Através dela, soube que o Brasil vivia o auge da repressão militar, que pessoas desapareciam por criticar o governo, que havia protestos nas universidades e operações policiais nas favelas. O mundo lá fora não parecia muito mais seguro que a mansão dos Vilar. Uma informação particularmente perturbadora veio em meados de janeiro de 1971. Jussara soube, através de uma conversa entre Silvia e uma amiga, que uma mulher tinha sido encontrada morta perto do bar do Neco poucos dias após meu desaparecimento. Uma mulher descrita como de cor, possivelmente prostituta. A notícia ocupara apenas um pequeno parágrafo nos jornais populares. Acha que poderia ser? Jussara deixou a pergunta no ar durante um raro momento em que estávamos sozinhas dobrando lençóis na lavanderia. Não, respondi, sentindo um calafrio. Minha mãe não frequentava aquela área. Além disso, ela deveria estar trabalhando naquela noite, dormindo na casa da patroa. Mas a semente da dúvida estava plantada. E com ela, outra emoção que não tinha permitido a mim mesma sentir completamente até então. Raiva. Raiva de Benício por ter me apostado. Raiva de Vilar por ter me comprado. Raiva de minha mãe por ter trazido aquele homem para nossas vidas. Raiva de um sistema que permitia que pessoas fossem tratadas como propriedades. Raiva de Deus, se é que existia, por ter permitido que tudo isso acontecesse. A raiva era perigosa. Se expressa, poderia me destruir. Mas contida e canalizada, percebi que poderia ser combustível. Combustível para planejar, para resistir, para sobreviver, até que uma oportunidade de escape surgisse. Foi nesse estado de determinação furiosa, porém controlada, que comecei a formular o que seria minha primeira tentativa real de fuga. A chegada do Carnaval de 1971 proporcionaria uma distração suficiente. Os Vilar planejavam uma viagem para sua casa de praia em Guarujá. A criadagem estaria reduzida, a vigilância menos intensa.
Eu não tinha dinheiro, não tinha documentos, não tinha para onde ir. Mas tinha algo que nem Armando Vilar, com todo o seu poder, havia conseguido tirar de mim completamente: esperança. Enquanto dobrava os lençóis de seda importada que cobririam a cama onde meu algoz dormiria, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aquela seria a última temporada de chuvas que passaria na mansão dos Vilar. De alguma forma, encontraria meu caminho de volta à liberdade. O que eu não sabia então era que o preço dessa liberdade seria ainda mais alto do que eu poderia imaginar. O Carnaval de 1971 chegou com a promessa de 4 dias em que o país inteiro parecia esquecer seus problemas. Para a família Vilar, significava sua viagem anual para a casa de praia em Guarujá. Para mim, representava a primeira oportunidade real de recuperar minha liberdade. Meu plano era simples, talvez simplista demais. Os Vilar partiriam na sexta-feira de manhã, levando apenas Clementina e o motorista com eles. Dona Neuza, Dalva, Zuleide e eu ficaríamos para manter a casa em ordem. No sábado à noite, quando Dona Neuza estivesse no quarto assistindo às novelas que tanto gostava, eu escaparia pela porta dos fundos. Jussara me emprestaria algum dinheiro que havia economizado, o suficiente para um ônibus até o centro da cidade. De lá, bem, eu ainda não tinha certeza. Talvez procurasse a família Monteiro, meus antigos patrões. Ou talvez encontrasse alguma instituição de caridade que pudesse me acolher. Tem certeza disso, Cida? Jussara perguntou enquanto me entregava discretamente as notas amassadas, 2 dias antes da fuga planejada. Ela era a única que me chamava pelo apelido do meu verdadeiro nome, sempre em sussurros, quando estávamos sozinhas. Tenho. Não posso continuar aqui. Minha voz tremia, mesclando medo e determinação. Se ficar mais tempo, vou deixar de ser eu mesma. Jussara assentiu, compreendendo o que eu não conseguia expressar em palavras. Não era apenas o abuso físico, as humilhações diárias ou o trabalho extenuante. Era a erosão constante da minha identidade, o perigo de internalizar a visão que Vilar tinha de mim, como um objeto, uma propriedade, algo menos que humano. Se conseguir, vou tentar mandar notícias, prometi, sabendo que era improvável. E um dia, quando estiver segura, volto para ajudar você. Na sexta-feira, observei o Opala preto dos Vilar desaparecer pelo portão, carregando a família, Clementina e várias malas para seu fim de semana de luxo à beira-mar. Senti um alívio momentâneo, como se o ar dentro da mansão ficasse subitamente mais respirável na ausência deles. Mas sabia que não podia baixar a guarda. Dona Neuza tinha olhos de águia e uma lealdade inabalável ao patrão. Passei o sábado realizando minhas tarefas normais, tentando não demonstrar nenhuma mudança no comportamento. Limpei os quartos, organizei o escritório, polir os talheres de prata. Cada movimento mecânico mascarava a tempestade interior de ansiedade e esperança que ameaçava me consumir. À noite, após o jantar simples que compartilhamos na cozinha, Dona Neuza se retirou para seu quarto com um copo de chá e o controle da televisão. Era o momento que eu esperava. Esperei 40 minutos, tempo suficiente para que ela estivesse absorta em sua novela favorita. Então, com o coração batendo tão forte que parecia que explodiria meu peito, peguei minha pequena trouxa, algumas roupas, meu caderninho de anotações e o dinheiro de Jussara, e me dirigi silenciosamente à porta dos fundos. A noite estava quente, úmida com a promessa de uma tempestade de verão. As cigarras cantavam em um coro ensurdecedor, camuflando o som dos meus passos pelo quintal dos fundos. O muro que cercava a propriedade parecia mais alto do que eu lembrava, mas havia uma árvore próxima que eu planejava usar para escalá-lo. Estava a meio caminho da árvore quando as luzes do quintal se acenderam de repente, inundando o espaço com claridade impiedosa. Congelei, ofuscada e exposta, como um animal surpreendido por faróis. Onde pensa que vai, Maria? Minha história continua na próxima parte. Se você sentiu que precisa saber o que aconteceu depois desta noite, clique nesse ícone que apareceu na tela ou busque em meu canal por A História Real desta Avó, o Preço da Aposta, parte 2. Lá você descobrirá como enfrentei as consequências desta tentativa de fuga e os eventos que mudariam para sempre o rumo da minha vida.